Página 47. Vamos corrigir. Por que é que eu estou gravando a correção? Porque essa correção é barra explicação. Né? Ou seja, essa correção é, na verdade, a explicação da página 46, onde tem as relações de cada conjunção. Tá? Por isso que vai ser feito gravado. Vamos lá. Questão 14. No caso das outras aí, são as orações adverbiais. Elas são introduzidas por conjunções. Certo? E aí na página 46 nós temos um monte de conjunções. Ó, temos uma linha enorme de conjunções aí. Nós temos na coluna 1 a classificação delas. Na coluna 2 a relação. E na coluna 3 quais são elas? Por exemplo, se eu for pegar aí a primeira, vou pegar só a primeira para vocês entenderem. Causal, relação de causa. Indica a causa que provocou o processo expresso pelo verbo da oração principal. Exemplo. Reclamamos do produto porque estava com defeito. Porque é a causa. Quais são essas conjunções? Porque, visto que, como. Aquilo tudo que a gente estudou não se aplica a esse tipo de oração subordinada. Por quê? Porque a gente não pode substituir a oração subordinada por isto. Tá bom? Só para clarear. O que eu preciso saber aqui para conhecer as adverbiais? Conhecer as conjunções e a relação de causa. Por isso é a tarefa. Ó, o exemplo aí. Todos se fantasiaram a fim de que não fossem reconhecidos. Eu vou colocar só esse exemplo aqui no quadro para a gente analisar ele para compreender os outros, tá bom? Pronto. Vamos agora aqui observar os verbos. Fantasiaram, né? E o verbo ir. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Certo? Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Como eu falei na aula passada, o período composto pode ser por subordinação ou por coordenação. Se ele é por coordenação, as orações são independentes. Como aqui uma complementa a outra, nós temos oração subordinada. A primeira coisa que eu disse para vocês fazerem foi separar a partir da conjunção integrante. Né? Vamos lá, vamos imaginar que esse período a gente não sabe se é oração subordinada substantiva, se é adjetiva, se é adverbial, a gente não sabe. Aí vocês só sabem aquela regra do quê, né? Ah, professor, então vamos lá, não caiu na prova essa oração aqui, para você identificar qual o tipo de oração subordinada que nós temos aqui. Aí você foi lá, marcou o quê? Ah, professor, mas tem uma preposição, o senhor também ensinou que pode dar uma preposição, né? Opa! De quê? Aí, vamos separar, como eu disse, dividir, né? Olha. Ele falou com Deus mais tudo. Aí separou. Separou. Todos se fantasiaram a fim. Seria a oração principal pelaquela nossa teoria, né? E aí seria a subordinada de que não fossem reconhecidos, blá blá blá. Eu tenho aqui sujeito, todos, até aí está ok. Nosso raciocínio está batendo com o outro lá. Eu tenho aqui o verbo, beleza, né? Todos se fantasiaram. Até aí está ok, é a minha oração principal. Só que eu tenho uma palavrinha aqui, uma expressão aqui, ó, a fim. Que não é verbo, que não é... Exatamente. Ou seja,
eu não posso analisar essa oração a partir do quê? Perceberam qual a diferença agora? Ou seja, por quê? É conjunção. Por isso que eu falei a vocês têm que conhecer as conjunções. Então, a gente vai analisar essa oração a partir do afim. Porque ela é analisada a partir da conjunção. A gente viu que nas substantivas só aparecem dois tipos de conjunção, que são as integrantes. Quem são elas? Que e se. Apareceu outra conjunção aqui que não é o que. Entendeu agora? Clareou, gente? Se aparecer outra conjunção que não é o que e não é o se, então ela já não é substantiva. A gente vai ter que analisar o que ela é. Ela não é substantiva. E aí, Saulo, tá bom? Ela não é substantiva. Então ela vai ser adverbial. Viu qual é o lance agora? M. Para ficar com a carinha assim meio... Meu Deus. É só lembrar. Sempre vai ter conjunção. Você só vai olhar se essa conjunção é que ou se. O que está aqui. Mas antes dela eu tenho outra conjunção. Então eu vou analisar a partir da conjunção. Então, aumentando aqui a nossa compreensão, que eu falei, olha gente, você vai olhar a partir do que, não é isso? Aqui já muda a história, eu vou olhar sempre para a conjunção. Se a conjunção for o que, aí eu faço toda aquela análise que a gente já estudou, que está gravado. Se a conjunção for outra, aí ela é adverbial, o processo é diferente. Vamos lá. Todos se fantasiaram, oração principal. Oração principal. Agora vamos ver qual a relação. A palavra aqui, fim. Essa palavra fim está dizendo a relação de finalidade. Tá? O fim já está dizendo qual é a relação aqui. Então, nesse exemplo que nós temos aí no livro, aí está. Todos se fantasiaram a fim de que fossem reconhecidos. Qual é a relação? Finalidade. Aí, se a gente podia substituir essa conjunção por outra, vamos lá. Se a gente fosse lá no livro para procurar quais são as de finalidade. Para quê? A fim de quê e que. Então, isso aqui tudo, ó, a fim de quê é uma Finalidade. É uma conjunção. Viu por que esse que aqui não pode ser analisado separadamente? Percebeu, Borrinho? Porque tudo isso aqui é conjunção. Ou seja, ó, a fim de que é uma conjunção. Então eu não posso dizer a fim de que isto. Ó, todos se fantasiaram. Isto. Funciona? Não. Agora, se fosse assim. Todos se fantasiaram a fim disto. A fim disto. Mas pega o afim. Né? Seria a fim disto. Então, gente, se eu não posso substituir a minha oração subordinada por isto, ela não é substantiva. Se ela não é substantiva, tudo aquilo que a gente estudou não vale para ela. Mas fica mais fácil. Porque eu só vou ter que conhecer as conjunções. Se eu for substituir por outra, fica. Todos se fantasiaram. Todos se fantasiaram. Vamos botar aqui para quê? Que também é conjunção final. Tem uma tabelinha aí. Vocês têm uma tabela no livro, né? Para que não fossem reconhecidos. Aí depois tem, se eu fosse alterar a ordem, a fim de que não fossem reconhecidos, todos se fantasiaram. Se fantasiaram. Agora aqui, eu vou botar uma vírgula. Por que eu coloquei uma vírgula nessa segunda construção?
O próximo está dizendo que é o meu. Porque deslocou. Entendeu qual é a questão agora? Segue a mesma regra do adjunto adverbial que a gente estudou. Essa oração aqui, ela está funcionando como adjunto adverbial. Se eu desloquei ela, ou seja, aqui está na ordem direta. Aqui eu só mudei a conjunção, não usa vírgula. Aqui, como eu trouxe, ó, para o começo, vírgula. Então, a vírgula serve para indicar que algum termo está deslocado também na oração. Letra B, não, letra A agora. Se você quiser, vou até sua casa. Olha aí, se você quiser, tem uma vírgula no livro aí, né? A letra A. Uma condição. Se você quiser, tem uma vírgula. Qual é a relação? Condição. Uma condição, né? Condição. Se. É fácil você se ligar de condição por isso. Se é sempre uma condição, né? Se você se comportar, vai ganhar um presente do Papai Noel. Se você estudar, vai... Papai Noel gostou, né? Se você estudar, vai ter boas notas. Tá? Se você prestar atenção, vai compreender o conteúdo. Então, a relação é de condição. Agora, se eu for substituir a conjunção, qual seria a outra possibilidade? Caso você queira, vou até sua casa. Isso. Professor, caso você queira, vou até sua casa. Caso você queira, eu vou até sua casa. Continua com vírgula. Por que está com vírgula? Quem pode me dizer por quê? Porque a primeira oração é a adjunto adverbial. Isso. Porque a primeira oração funciona como adjunto. Aí tem uma pegadinha. Primeiro vamos lá colocar na ordem direta. Vamos lá. Vou até sua casa, se você quiser. Vou até sua casa, se você quiser. Observe agora aqui. Tem uma pegadinha. Que preste muita atenção, porque se cair numa prova, você pode se confundir. Eu disse que as conjunções integrantes das orações substantivas são que e se. Apareceu um se aqui. Apareceu um se, né? Então em tese eu vou analisar como substantivo. Não é isso? Que foi o que eu aprendi. Aí eu separei o se, eu sei que está aqui a minha oração subordinada, eu sei que essa aqui é a principal. Eu olhei, tem verbo, tem sujeito. Se tem sujeito, eu sei que ela não é subjetiva. Opa, eu vou tirar um 10 nessa questão. E tem um se. Aí eu olhei, tem sujeito, tem um se, né? Mas tem uma questão aqui. Vou até sua casa isto. Eu posso substituir por isto? Então ela não é substantiva. Viu qual é o lance agora? Se eu não posso substituir por isto, ela não é substantiva, ou seja, tudo aquilo que a gente estudou em 2 aulas não se aplica a ela. Mas eu só preciso saber o quê? Que ela é subordinada. Se você quiser, vou até sua casa, volto até sua casa. Eita, levou uma furadinha, se você quiser. Então vocês viram como é que funciona? Tá? Letra B, página 48. Embora quisesse, não pôde assistir o filme. Mais uma vez, uma oração, um período composto, onde nós temos aí um termo deslocado, por isso vírgula. Embora, é relação de quê? Concessiva. Concessiva. O que é concessiva? Condição contrária. Contrário. Concessiva é contrário. Tá? É contrário. Então a relação aí é de condição contrária. Concessão.
Podíamos substituir por qual? Ainda que quisesse, não pode assistir. Mesmo que quisesse. Ainda que quisesse, Mesmo que quisesse. mesmo que quisesse, com quanto quisesse, tá? Entenderam aí a questão? Alteração da ordem. Não pode assistir ao filme, embora quisesse. Vocês viram que quando a conjunção vem depois da oração principal, não tem vírgula. Essa é a dica. Tá? Nas orações adverbiais, quando a oração subordinada vem após a principal, ela não vem separada por vírgula. Quando a oração subordinada vem antes da oração principal, usa vírgula. Aí eu respondo a pergunta do Luiz Pio, tudo isso é para aprender a usar vírgula? É para aprender. Porque você coloca aqui, ó, a fim de que não fossem reconhecidos todos, bota uma vírgula aqui, já muda tudo. Letra C, não é isso? Para economizar, compara os preços. Para. Finalidade. Finalidade. Por que você compara os preços? O meu objetivo, minha finalidade. E como eu poderia substituir essa conjunção? A fim de economizar. Isso. Também tem vírgula porque está no começo. Alterando a ordem. Compara os preços para economizar. Gente, essa é uma questão fácil. Tá? A complicada é a prova substantiva. Porque você tem que saber o que é predicado, o que é predicativo. Então nessa questão assim não coloca vírgula então. Se ela tiver na ordem de se a conjunção vier após a principal, não coloca vírgula. Se eu colocar, se você quiser, vou até a sua casa, vírgula. Porque está antecedendo. Certo? É a mesma regra do adjetivo adverbial. Se ele for deslocar, vírgula. Mas alguma dúvida a respeito disso? Alguma pergunta a respeito disso? Não, né? Pronto. Procura sempre a conjunção. Então, em todos os casos, eu vou procurar a conjunção. Depois da conjunção, na primeira balança tem verbos nas duas orações, né? Porque se tiver só um verbo, então eu não tenho período composto, só que eu não tenho oração subordinada. Então, olha aí, tem dois verbos. Aí eu vou olhar a conjunção. Se ela for que, apenas o que, já sei que é substantivo. Se ela for se, eu vou olhar se eu posso substituir por isto. Se eu não puder, então ela não é substantiva, eu já vou diminuir minha preocupação. A oração substantiva, né, ela, na ordem direta, a adverbial, ela pode inverter. Letra D. Tanto quanto fiquei apreensiva. Tanto quanto. Parativo. Como é que eu poderia substituir aí? Como vocês fiquem abençoados. Alguém fez diferente, tá certo. Alguém fez diferente, você pode usar outra, né? Elizabeth, tá compreendendo? Sim. Mariana? Bruna? Vinícius? Antônio? Todo mundo? Massa. Como eu poderia alterar a ordem? Fiquei apreensiva tanto quanto vocês. Fiquei apreensivo tanto quanto você. Muito bem. Letra E. Conquanto não pedisse, deram-lhe uma nova oportunidade. Em relação? Concessiva, concessão, né? Substituindo? Embora não pedisse, deram-lhe uma nova oportunidade. Pronto. Vamos adiantar porque inverter a gente já sabe, né, gente? Letra F. O contrato foi cancelado segundo lhe avisei. O segundo aí é a nossa conjunção, né? Então não tem vírgula, por quê? Porque está na ordem direta. E aí, gente? Qual é a relação? E aí, gente, qual é a relação? Conformativa. Posso substituir o segundo por conforme lhe avisei. Alteração da ordem.
Segundo lhe avisei, Colocar cancelado. o professor cancelado. Letra G. Porque tinha dúvidas, eu Victor formular uma opinião. Causa. Causa. Gente, causa é o motivo, né? Como tinha dúvidas, Como tinha dúvidas, evitou formular uma opinião. pronto. Letra H. Diminui nosso poder aquisitivo. Não, diminui o poder aquisitivo à proporção que? Proporcional. Proporcional, a palavra está dizendo. E veja que a conjunção é a proporção que, não é só a palavrinha que. Certo? Então, gente, o que vai confundir é aqui, ó. Esse se. Você vai olhar. Se eu posso substituir tudo por isto, ótimo. Se eu não posso, não é substantivo. Aqui, ó. Vou até sua casa, isto. Né? Ah, professor, mas eu não posso falar se isto. Mas você tem que substituir tudo. Foi o que você, não foi o Vinícius que falou aqui, né? A fim de quê? A fim disto. Mas a conjunção... Não, mas a oração é isso aqui, ó. Então, todos se fantasiaram isto. Não dá. Tá? E se fosse disto, também não era nem período composto. Por quê? Todos se fantasiaram de palhaço, por exemplo. Se fantasiaram disto. Mas eu não tenho uma oração suportada porque só tem um verbo, se fantasiaram. Aí não, a análise não funciona. Então, o que é que vocês vão precisar estudar aqui, gente? As conjunções. Mas, professor, é muita coisa. Isso aqui, vocês estão vendo desde o 5º ano. Conjunção. Não, professor, tá, porque eu trabalhei conjunção esse ano com a turma do 6º ano. Estava terminando o livro do 5º e era conjunção. Começa no 5º, aí no 6º conhece um bocado delas, no 7º trabalha, então no 8º é só para estar lembrando. Né, Edmar? A tarefa 28. Lê o texto com atenção e coloca a vírgula quando necessário. Eu vou lendo, que é para colocar a vírgula no texto, né? Aí, quando tiver vírgula, vocês falam vírgula. Tá certo? Por exemplo, segundo vírgula. Não vai ser aqui. Tá bom? Aí podem falar alto, para me interromper mesmo. Vamos lá. Direitos das pessoas com deficiência. Era só o teste. No texto, Era só para fazer o teste. Segundo estimativas da ONU, Organização das Nações Unidas, boa, de 10% a 12% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência física, sensorial ou mental. Gente, vírgula, 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 sensorial ou mental. Não precisa de vírgula aí. Então, a vírgula é depois das Nações Unidas e física. As pessoas com deficiências têm os mesmos direitos que os outros cidadãos. No entanto, são necessárias medidas especiais para que elas possam exercer seus direitos. Por exemplo, o exercício pleno do direito de ir e vir dessas pessoas quase sempre depende da remoção das barreiras ambientais. De modo geral, o acesso das pessoas com deficiência a diferentes ambientes requer 2 pontos: guias rebaixadas, rampas suaves, corrimãos, pisos antiderrapantes, calçadas conservadas e livres de obstáculos, portas largas para passagem de cadeiras de rodas, elevadores, ainda avisos sonoros devem ser previstos para sinalizar eventos a pessoas com deficiência visual. Quando o veículo está saindo de uma garagem, quando o ônibus vai partir, etc. Não se coloca vírgula antes do etc, viu?
Tá? Nem falou. Eu cheguei aqui esperando vírgula. No caso de pessoas com deficiência auditiva, Vírgula. eventos desse tipo devem ser sinalizados por meio de avisos visuais como luzes. Beleza. Gente, antes de iniciar a atividade prevista para a aula, vou passar logo a terceira. 29, nas páginas 101 e 102. O respeito aos direitos dos portadores de deficiência. Aí começa com uma pergunta. Na sua cidade, os direitos das pessoas com deficiência são respeitados? Já debatemos sobre isso, não foi isso? Tá. De acordo com suas constatações, você poderá redigir um texto defendendo uma das seguintes teses. Defendendo as seguintes teses. Na minha cidade, os direitos das pessoas com deficiência física geralmente são respeitados. Você vai escolher uma dessas teses, não é todas não, tá? Na minha cidade, os direitos das pessoas com deficiência física são respeitados em algumas situações e desrespeitados em outras. Na minha cidade, o direito das pessoas com deficiência física geralmente são desrespeitados. Você vai escolher uma dessas três teses e você vai defender. Tá? Argumentar, procurar informações. Planejamento. Indique a tese que irá defender. Indique resumidamente os argumentos que irá apresentar para justificar sua tese, ou seja, as constatações que apoiam sua opinião. Exemplo, de respeito aos direitos. Exemplo de respeito aos direitos ou ambos. Então, por exemplo, você vai dizer que elas que são respeitados. São respeitados porque tem isso, porque tem isso. Você vai fazer uma lista de argumentos. O que é que comprova a sua tese? Certo? Não é o texto ainda. São os tópicos que você vai desenvolver no seu texto. E o texto tem mínimo de linha? Não vou especificar mínimo de linha. Porém, eu entendo que um texto desse tipo, né, que é um texto argumentativo, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vocês aqui, planejamento, o 1.1 é relativo a, eu posso dizer, à sua introdução, que é a tese que você vai defender. O 1.2, que são, indique resumidamente os argumentos, é o quê? São as informações que você vai colocar no desenvolvimento. Não é isso? Então, gente, isso facilita muito para você fazer o texto. 1.3, que observação você colocará no final do texto? Olha aí. 1.1 é o que você vai colocar na introdução. 1.2 são as informações que você vai colocar no seu desenvolvimento. E 1.3 é o desfecho, a conclusão. Aí, questão 2. Ao redigir o texto, você poderá adotar a seguinte estrutura. Parágrafo inicial, é o que eu acabei de dizer a vocês. Apresentação da tese defendida. Parágrafos intermediários. Desenvolvimento dos argumentos para a defesa de sua tese. Parágrafo final. Reafirmação da tese e observação final. Depois que você fizer o texto, né, você vai revisar, olhando aí essa questão 3, avaliação, não é para fazer avaliação aqui não. Você vai revisar, tá? Vendo se está colocado a vírgula direitinho. Se está com algum problema, você reescreve e me entrega. Ó, então a atividade, o texto, vocês vão me entregar na quarta-feira. Beleza. Tá? Só vou pedir a vocês que realmente façam. Escuta, que olha, isso é importante. Só vou adiantar para vocês uma coisa. Eu estou passando hoje um texto para quarta-feira, não é isso? Isso é ótimo. É, maravilhoso. Sabe por quê? Porque segunda eu vou passar outro texto para quarta-feira também. Então, adiante, não deixa eu fazer na terça não. Quem puder já é assim. Aí vocês vão. Estou passando hoje para quarta e segunda eu estou sendo bonzinho com vocês. Vou passar outro para quarta também. Posso tirar? Hoje tem que